eu sou Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal. Bem-vindo ao Saber Direito. Esse é o nosso último programa da semana, uma semana em que foi todinha dedicada ao Direito Penal, esse ramo, na verdade, antigo, mas ao mesmo tempo novo, que surgiu por força das novas tecnologias e todos os questionamentos que elas nos trazem. Nós tivemos 3 programas que eram dedicados ao aborto, sobretudo ao aborto eugênico ou eugenésico e, sobretudo, ao aborto em caso de anencefalia. Então, nós vimos durante 3 aulas, longamente, profundamente, todos os argumentos pró e contra o aborto em caso de eugenia. E agora estamos vendo a eutanásia, a questão da eutanásia, da ortotanásia, da distanásia. Então hoje a gente encerra aqui esse capítulo que, como eu disse, dá muito mais pano para essa manga. A gente teria coisas muito interessantes para falar numa outra oportunidade. Talvez nós voltemos a falar a respeito delas. Nós teríamos para falar manipulação genética, uso de embriões, clonagem, transgênicos, há tantos assuntos interessantes e que cobram de nós juristas uma posição firme e consciente, uma posição abalizada, uma posição que não seja calcada em paixões, em crenças pessoais, mas que seja pautada por princípios éticos e, sobretudo, jurídicos firmes, não é? Então, se você se interessa por esse assunto, fique aqui com a gente. Eu vou dar o nosso e-mail. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Esse é o e-mail para você ficar mais perto da gente, para você participar. E eu, de cara, já agradeço a participação dos meus queridos amigos, o José Maria, a Alessandra e o Carlos, que estão aqui sendo essa companhia maravilhosa durante toda essa semana nas nossas aulas de Biodireito Penal. Pois bem, então nós estávamos, na última aula, vendo a questão a respeito da eutanásia. E eu comecei falando um pouquinho a respeito, falei um pouquinho a respeito de um caso, de outro caso, do caso do Ramon Sampedro, do caso daquele casal inglês que foi para a clínica Dignitas, na Suíça, para conseguir obter o suicídio assistido. E nós falamos então de 3 conceitos importantíssimos, que são o conceito de distanásia, também chamada obstinação terapêutica, que é aquela situação em que o médico insiste em medidas inúteis porque não vão promover a cura. A cura já é impossível, a cura não pode mais ser promovida. Mas aquelas medidas fúteis e inúteis e que provocam dor e sofrimento, que apenas visam aumentar um pouco o tempo de vida, mas roubando qualquer qualidade que ela possa ter. A distanásia, a obstinação terapêutica, a teimosia, e vimos o oposto da distanásia, que é a ortotanásia. A ortotanásia, que é deixar a morte vir no tempo correto. É chegar ao momento e reconhecer que nós temos limites e que é preciso usar todo o nosso maravilhoso arsenal e aparato tecnológico para aceitar a morte e tornar a morte uma experiência tão plena, tão significativa e tão confortável quanto possível, quanto foi a própria vida. Não para evitar a morte, porque isso é uma arrogância inútil e pela qual o homem paga muito caro. Essa arrogância de querer vencer a morte. Ele não pode fazer isso, mas ele pode sim. Ele pode usar todo o conhecimento que ele amealhou através dos tempos para fazer com que a morte seja a melhor experiência possível dentro da vida daquela pessoa. Essa é a ideia de ortotanásia. Não é de abrir mão dos cuidados médicos. É abrir mão dos cuidados médicos que visam uma cura impossível, em prol de cuidados médicos que visam uma morte digna, uma morte a tempo, ao seu tempo correto, a morte com menos sofrimento, com menos dor, com menos angústia, com preparação emocional, psicológica, espiritual, para que a morte então seja o fecho de uma vida também plena de sentido. Isso é a ortotanásia. Então nós vimos que a ortotanásia tem algumas características importantes que não podem ser esquecidas. Primeiro, ela precisa a ortotanásia de um doente que seja portador de uma doença grave, não é
uma besteirinha, uma doença incurável, uma doença que não tenha nenhuma, zero de expectativa de cura, que esse doente esteja em estágio de terminalidade, ou seja, tem uma morte iminente, tem uma vida muito curta pela sua frente. E a ortotanásia exige que ela seja uma postura passiva, nunca ativa, nunca é fazer, é sempre abrir mão dos tratamentos. E que ela também seja acompanhada do consentimento do paciente ou do seu representante legal. E nós vimos depois o conceito de eutanásia. A eutanásia é um conceito mais amplo do que a ortotanásia e ele implica uma abreviação da vida. Pode parecer uma diferença sutil, mas não é. A ortotanásia é sempre a morte ao tempo certo, enquanto a eutanásia é sempre a morte antecipada. Antecipada por motivos de piedade, por motivos piedosos, claro, porque senão vai ser um homicídio como outro qualquer, mas sempre uma morte antecipada. A eutanásia se divide entre eutanásia indireta e eutanásia direta. A eutanásia indireta é a morte antecipada como efeito colateral do uso de meios paliativos para o alívio do sofrimento. Então, no momento de tratar o paciente, no momento em que a cura já é completamente impossível, não há mais nenhuma possibilidade de cura, é possível que o uso de meios para alívio do sofrimento causem, como efeito colateral, uma antecipação da morte. E essa antecipação da morte não há de ser considerado homicídio, ninguém questiona a possibilidade da tal da eutanásia indireta. O grande problema é a eutanásia direta, a eutanásia em que a minha conduta diretamente antecipar a morte do paciente. Isso é eutanásia, é ter uma conduta que visa antecipar a morte do paciente. A eutanásia direta se divide entre eutanásia ativa e eutanásia passiva. Eu posso ativamente matar o paciente ou posso passivamente deixá-lo morrer. Mas a eutanásia passiva, nós vimos isso na última aula, não se confunde com a ortotanásia. Na ortotanásia, esse processo de morte já se iniciou. Eu apenas deixo de interferir, enquanto que na eutanásia passiva, não. O processo de morte ainda não se iniciou. A pessoa, se eu continuasse mantendo ela viva, poderia ficar viva durante muitos e muitos anos ainda. O processo de morte só se inicia com a minha abstenção. Pois bem, e nós vimos, por fim, que o Conselho Federal de Medicina, em 2006, expediu uma resolução. No nosso Código Penal, nós não temos nada nem contra, nem a favor a eutanásia, a ortotanásia, não tem nada nesse sentido. Mas, de fato, a conduta de matar, ou mesmo de deixar morrer, quando você tinha o dever de garante, pode se enquadrar no homicídio, aquele homicídio privilegiado por relevante valor moral, né? Não existe na nossa legislação o homicídio privilegiado pelo pedido da vítima, como existe na Alemanha. Mas a eutanásia estaria enquadrada no homicídio privilegiado pelo relevante valor moral ou no auxílio ao suicídio, dependendo de como é que foi a história, se a vítima matou a si mesma ou se fui eu que a matei a seu pedido. Então, dependendo da história, a gente poderia ter dois enquadramentos. Ah, tá. Então, matar, seja em eutanásia, seja em ortotanásia, o fato de deixar alguém morrer ou mesmo matá-la poderia se enquadrar tipicamente. Será? Pois é, em 2006, o Conselho Federal de Medicina expediu uma resolução de número 1805, que no seu artigo 1º prevê a ortotanásia, a possibilidade do médico deixar de empregar meios que sejam inúteis e dolorosos em prol de tratamento paliativo para os doentes incuráveis e terminais, desde com consentimento do paciente ou do seu representante legal. Pois bem, acontece que esta resolução teve a sua constitucionalidade questionada através de uma ação civil pública que tramitou aqui. Aqui, eu digo onde eu estou gravando este programa agora, aqui em Brasília. Na 14ª Vara Civil aqui de Brasília, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública que pleiteava a revogação da resolução, sob o argumento de que o Conselho Federal de Medicina
estaria legislando sobre matéria penal, o que não é possível em nenhum sentido. Primeiro, porque matéria penal é reserva absoluta de lei. Eu precisaria de uma lei. Depois, porque o Conselho Federal de Medicina não teria o poder, não teria a legitimidade para legislar sobre o que quer que seja. Eu preciso de uma lei oriunda do poder legislativo, com representatividade democrática, etc. O que o Ministério Público Federal argumentou é que o Conselho Federal de Medicina, através de uma resolução, estava passando a permitir uma conduta que é tipificada no Código Penal. Como se o Conselho Federal de Medicina estivesse criando uma excludente de ilicitude. Como se o Conselho Federal de Medicina estivesse criando uma situação em que está excluída a ilicitude do homicídio. Porque, segundo o Ministério Público Federal, o médico, quando deixa de empregar os tratamentos disponíveis para evitar a morte, mesmo que eles sejam inúteis do ponto de vista macro, mas se era possível evitar a morte hoje, se era possível evitar a morte hoje e postergá-la para amanhã, e eu não evito, eu estaria, como médica, violando o meu dever de agir. Ao violar o meu dever de agir, eu estaria cometendo um homicídio por omissão. E ao permitir isso, o Conselho Federal de Medicina estaria criando uma hipótese de homicídio permitido que a lei penal não prevê. Dá para compreender isso, né? Então, o Ministério Público Federal ingressou com a ação civil pública. Dentro dessa ação civil pública havia um pedido de liminar para que o artigo 1º da Resolução 1805 fosse suspenso. E ele foi. Ele foi suspenso, ele teve a sua vigência suspensa enquanto se julgava o mérito da ação. Pois bem, o mérito da ação acabou de ser julgado. E qual que foi a sentença final proferida? Pois é, houve um fenômeno estranho. Quando o processo foi às alegações finais das partes, quando o processo voltou ao Ministério Público Federal para as alegações finais das partes, a Procuradora da República, que atuou no caso, que era diferente do procurador que propôs a ação, houve uma substituição, e essa era uma nova procuradora. A procuradora que ofereceu alegações finais nesse processo pediu, sabe o quê? A improcedência da ação. Quer dizer que todos nós sabemos que, segundo o artigo 129 da Constituição Federal, uma das características do Ministério Público é a independência funcional, ou seja, cada órgão, cada promotor, cada procurador não é vinculado à instituição, ele tem a sua consciência, ele pode atuar de forma independente. Então, dando amostras de independência funcional, o próprio Ministério Público Federal, que através do seu órgão havia proposto a demanda, requereu a improcedência da mesma. E requeriu a improcedência da mesma com que argumento? A procuradora ali, numa belíssima peça, discorre que, na verdade, o Conselho Federal de Medicina, ao dispor sobre a ortotanásia, não estaria passando a permitir uma coisa que o Código proíbe. Ela estaria simplesmente tornando clara para a ética médica quais são os limites do dever de agir do médico. E, portanto, a conduta do médico seria atípica por falta de qualquer dever de agir que tenha sido violado. Já vamos explicar melhor esse ponto. Mas o fato é que a procuradora requereu a improcedência da ação. E esse pedido, agora no final de 2010, foi acolhido pelo juiz e, portanto, a partir de agora, 2011, nós podemos dizer que a ortotanásia é, de certa forma, regulamentada dentro do nosso ordenamento jurídico. Não por uma lei, mas ela tem uma regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina e foi reconhecida como constitucional pelo Judiciário. Não é uma decisão do Supremo, claro, é uma decisão de primeira instância, mas que é uma decisão do Judiciário que decidiu pela constitucionalidade da regulamentação da ortotanásia. A procuradora e depois o juiz acolheram alguns argumentos. O primeiro argumento
para que se considere que a regulamentação da ortotanásia pelo Conselho Federal de Medicina não extrapola a sua atribuição funcional e não é legislar sobre matéria penal, coisa nenhuma, é a seguinte. Um médico que pratica ortotanásia, porque veja, vamos começar só por um caso prático. Se o paciente ainda tem autonomia psicológica e física para decidir, é certo que nenhum médico pode amarrá-lo de forma a submetê-lo a tratamento, não é? Imaginemos que um paciente esteja com câncer terminal, eu vou até meu médico e o médico fala, nós podemos ainda fazer uma quimio, isso vai te dar mais um mês de vida. Se eu falar, olha, eu não quero de jeito nenhum e foi embora, dificilmente esse médico vai sair pelos corredores e me amarrar numa cama. Embora ele até pudesse fazer isso. Nós sabemos que, de acordo com o artigo 146 do Código Penal, não existe constrangimento ilegal na coação para evitar suicídio. E esse artigo é sempre invocado para garantir que o médico poderia, inclusive, tratar o paciente contra a vontade dele. Porque o paciente, se não quer mais se tratar, está fazendo algo equivalente ao suicídio. E não existe constrangimento ilegal na coação para evitar suicídio. Mas vamos parar um pouquinho antes disso. Na prática, dificilmente um médico sairia correndo pelo hospital para me pegar e me botar numa quimioterapia assim que eu queira, concorda? E mais do que isso, o médico que não saiu correndo, que ficou sentado, mas não saiu correndo, não vai ser punido criminalmente. Dificilmente o Ministério Público vai oferecer uma notícia crimes e puni-lo por omissão, por não ter saído correndo atrás de mim. Então, quando o paciente está física e mentalmente capaz de recusar-se ao tratamento, ela é meio que admitida pela nossa experiência prática. Ela nem precisa de regulamentação, ela é admitida. Ninguém espera que o médico amarre as pessoas para tratá-las. Mas pensemos no caso de um paciente que está acamado, que realmente não tem possibilidade de sair correndo. Bom, aí eu poderia ter algum risco para o médico. Imagina que o paciente está acamado e fala, eu não quero mais receber esse tratamento. E aí? O médico para o tratamento, então. Ele para de ministrar os remédios que ele estava ministrando, que são dolorosos e inúteis. Este médico, antigamente, podia temer a mão pesada do direito penal. Hoje, não mais. Porque hoje ele se enquadraria no chamado conceito de ortotanásia. Então, hoje, essa situação que já era praxe, o que eu estou querendo dizer aqui é que a situação da ortotanásia já era comum na prática, mas ela sempre deixava uma certa sombra pairando sobre a cabeça das pessoas, porque, eventualmente, alguém poderia sair dali processado. Portanto, a virtude do Conselho Federal de Medicina, na Resolução 1805, foi, primeiro, tornar clara uma situação que já existia na prática, mas poderia ser duvidosa. Depois, foi dar parâmetros. Isso é uma coisa que a Procuradora Federal, que a Procuradora da República apontou. É melhor, já que a ortotanásia existe mesmo, não é melhor que ela seja regulamentada? Que tenha um procedimento, porque a resolução que regulamenta diz que a morte iminente tem que ser comprovada por um segundo médico, que todo o procedimento tem que ser descrito, que tem que depois ser submetido ao órgão de classe. Já que isso acontece, não é melhor que isso aconteça às claras, de forma fiscalizável, de forma verificável do que acontecia aí na surdina dos hospitais, porque as pessoas têm medo de serem eventualmente punidas criminalmente? Então, em primeiro lugar, o Conselho Federal regulamentou uma situação que era dúbia. Depois, o Conselho Federal deu transparência a um procedimento que antes era um pouco obscuro, um pouco camuflado. E, por fim, o Conselho Federal nada mais fez do que dispor sobre o dever de agir do médico. Não é que o Conselho Federal tenha criado uma excludente de ilicitude. Ele simplesmente deixou claro qual era o limite do dever de agir do médico. Por quê? Quando nós pensamos num médico que praticou ortotanásia, esse médico só poderia ser punido por homicídio por omissão. Concorda? Porque a ortotanásia é sempre omissiva. Então, um médico que não administra um tratamento para prolongamento da vida, ele só poderia ser punido por homicídio por omissão.
Quando é que no direito brasileiro alguém pode ser punido por omissão? Quem faz direito, os bacharéis, os advogados aqui presentes, se lembram que o dever de agir depende da chamada posição de garante. E o dever de agir está previsto no artigo 13, parágrafo 2º. Lembra disso? Então, se um médico for denunciado por praticar ortotanásia, ele deverá ser denunciado pelo artigo 121, combinado com o 13, parágrafo 2º, ou seja, ele matou porque violou o seu dever de agir. Né? Ele pode ser punido como quem mata, embora ele não tenha matado, ele pode ser punido como quem mata porque ele violou o dever de agir. Lembra que o artigo 13 tem 3 alíneas. O dever de agir incumbe a quem? Tem por lei o dever de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a incumbência de impedir o resultado. Com sua conduta anterior, provocou o risco da ocorrência do resultado. O dever de agir no ordenamento jurídico brasileiro vem de 3 fontes. Então, eu só posso ser punido por homicídio por omissão se eu tinha o dever de agir e não agi. O que o Conselho Federal de Medicina está dizendo com a resolução? O médico, quando o tratamento é impossível, não tem o dever de agir para procurar a cura. Ele só tem o dever de cuidar, mas não tem o dever de curar quando a cura é impossível. Então, o que o Conselho Federal de Medicina fez não foi criar nenhuma excludente de ilicitude, mas foi deixar claro o limite do dever de agir previsto pela medicina e pela ética médica, e este limite do dever de agir deve ser interpretado, deve ser utilizado para que se interprete o tipo de homicídio por omissão. Na hora de eu verificar se alguém pode ser punido por um homicídio por omissão, eu vou dizer sim, mas a pessoa violou o dever de agir? A mãe deixou o filho se afogar. A mãe violou o dever de agir? Sim. O pai deixou de alimentar a criança. O pai violou o dever de agir? Sim. O médico deixou de promover tratamentos inúteis e dolorosos para um doente terminal. O médico violou o dever de agir? Não. Então, na verdade, o que o Conselho Federal de Medicina fez não foi criar nada novo, foi esclarecer os limites do dever de agir. Porque o dever de agir de cada profissão devem ser definidos por cada profissão, você não acha? O dever de agir do policial está lá na regulamentação da polícia. O dever de agir do bombeiro está lá na regulamentação do bombeiro. O dever de agir do médico está na regulamentação médica. O dever de agir dos pais, esse está na Constituição Federal, de fato. Mas o dever de agir ali dos profissionais deve ser disciplinado com razoabilidade de acordo com a característica de cada profissão. Então, o que o Conselho Federal de Medicina fez foi nada mais do que, no uso de suas atribuições, estabelecer os limites do dever de agir. E com isso, qual é a consequência? O que você acha dentro daquela ideia que a gente viu lá no crime de aborto, fato típico, ilícito e culpável? A ortotanásia deve ser admitida por quê? A ortotanásia deve ser admitida porque ela é um fato atípico. O problema da ortotanásia é que ela não é típica. Um homicídio por omissão só será possível se quem se omite tinha o dever de agir. E na ortotanásia o médico não tinha o dever de agir. Portanto, a morte decorrente de uma situação de ortotanásia é atípica, porque ninguém está violando, o médico não está violando nenhuma espécie de dever de agir. Isso foi o que a Procuradora da República disse e o que foi plenamente acolhido na sentença do juiz civil a respeito dessa ação civil sobre a Resolução 1805. Então, hoje, se alguém te perguntar, primeiro eu espero que você saiba brilhantemente distinguir ortotanásia de eutanásia e diga que, embora a ortotanásia não seja prevista no Código Penal, ela terminou por ser regulamentada por uma resolução do Conselho Federal de Medicina que teve a sua constitucionalidade, a sua validade confirmadas pelo Judiciário e segundo a qual
a conduta do médico em situação de ortotanásia seria atípica, porque ela não violaria nenhum dever jurídico de agir. Tudo bem. Tudo isso vai ao encontro, tudo isso combina com o novo Código de Ética Médica. Em 2010, a Resolução 1930 de 2010 fez entrar em vigor em abril de 2010 o novo Código de Ética Médica. E o novo Código de Ética Médica também prevê, no seu artigo 41, a possibilidade da ortotanásia. Então, a ortotanásia está lá, primeiro, na Resolução 1805, que foi confirmada pelo Judiciário, e depois na Resolução 1930, que não foi objeto de questionamento, mas que já se vê de plano recepcionada, né, na sua constitucionalidade, uma vez que a ortotanásia acabou sendo considerada mesmo possível, lícita. Quais os problemas que nos sobram, não é? Então, o nosso primeiro problema está resolvido, a ortotanásia hoje está indiretamente regulamentada. Quais os problemas que nos sobram? A meu sentir, sobram basicamente os problemas da eutanásia, sobretudo da eutanásia ativa e também da eutanásia passiva, mas sobretudo a questão do consentimento, ou seja, de como é que se comporta o médico, uma terceira pessoa, em face da ausência ou da presença de consentimento. Então, vamos pensar primeiro na ortotanásia e depois na eutanásia. Ortotanásia. Para que a ortotanásia seja permitida, um dos elementos exigidos pelo Conselho Federal de Medicina, lá no artigo 1º da Resolução 1805, é o consentimento do representante legal ou do próprio paciente. Então, vamos pensar o seguinte, pensando como se eu tivesse uma palavra e 3 flechinhas. Ortotanásia. Eu posso pensar na ortotanásia com consentimento, sem consentimento e sem capacidade de consentir. Ortotanásia com consentimento é absolutamente atípica, porque o médico não tem nenhum dever de agir se o próprio paciente não quer o prolongamento de sua vida. Então, ortotanásia com consentimento atípico. Ortotanásia sem consentimento, ou seja, contra a vontade do paciente. Será que o médico pode praticar ortotanásia contra a vontade do paciente? O paciente quer o tratamento e o médico fala, não adianta, eu não vou mais gastar o seu dinheiro, não vou mais gastar o dinheiro da sua família, não vou mais gastar o dinheiro do Estado, porque não adianta mais, acabou para mim. Será que o médico pode fazer isso? Olha, na doutrina existe até quem defenda que sim, que o médico não tem o dever de agir de forma completamente inútil, de forma completamente desarrazoada. Eu até concordo que em determinados casos muito radicais, se o que o paciente quer é alguma coisa que não tem menor pé nem cabeça, é uma coisa que não vai adiantar nada, não vai sequer prolongar a vida, vai ter eficácia zero, aí o médico não é obrigado a agir. O médico não é obrigado a fazer qualquer capricho do paciente. Mas entendo que se o tratamento, embora inútil, doloroso, tem o condão de prolongar, ainda que infimamente, a vida, a vontade do paciente deva ser respeitada. Essa é a minha opinião e que parece ser consentânea, parece ser coerente com o que disse a resolução. A resolução permite a ortotanásia com consentimento do paciente. Portanto, ortotanásia sem o consentimento ou contra a vontade do paciente, ortotanásia contra a vontade do paciente, esta é típica e ilícita. Então, estamos bem? Ortotanásia com consentimento do paciente, atípico. Ortotanásia contra a vontade do paciente é típico, é homicídio por omissão. E a ortotanásia em caso de incapacidade de consentir? É possível ortotanásia no caso de um paciente que esteja ali em coma? Eu tive um caso muito triste na minha família, mas que, como eu acredito, e aí é a crença de cada qual, né? Que a pessoa a qual eu me refiro está muito bem, tranquila e olhando perfeitamente por nós e por essa aula e tudo. Eu posso falar dela, que foi a minha avó, e ela ficou num estágio realmente terminal,
E, num determinado momento, os médicos consultaram a família sobre o processo de ressuscitá-la, porque ela tinha paradas cardíacas contínuas e, num determinado momento, e ela já estava numa situação absolutamente terminal. E, num determinado momento, perguntou-se, ela estava em coma, não estava consciente, perguntou-se para a família se nós gostaríamos que, se ela tivesse uma eventual parada cardíaca, nós a ressuscitássemos, eles a ressuscitassem. Eu confesso a vocês, com toda a intimidade que a nossa convivência aqui de uma semana me permite, que foi a noite mais difícil da minha vida, ter que decidir sobre isso. E que não foi sem alívio que eu cheguei no dia seguinte ao hospital ainda sem saber o que dizer, porque havia reuniões familiares e etc. E a minha avó já havia partido para outras esferas com tranquilidade. Não foi preciso que nós tomássemos a decisão, mas eu digo que eu senti nos ombros o peso. Mesmo sendo uma situação letal, o peso de ter que decidir me oprimia. Meu Deus, e se eu estiver fazendo errado, e se houver um milagre, se uma chance, como é que eu fico decidindo sobre a vida e a morte? Então, eu de cara já digo a todos que é uma responsabilidade tremenda que pesa sobre os ombros. Mas o direito brasileiro priorizou a vontade do representante legal. Então, se a pessoa é incapaz de consentir, a ortotanásia é possível desde que haja consentimento do representante legal. Portanto, se nós ali como família tivéssemos dito, olha, nós damos o nosso consentimento, não ressuscitem mais, etc. Se nós tivéssemos prestado o nosso consentimento, isso teria sido válido, isso teria valido. Como eu disse, o direito brasileiro não faz como acontece em outros países, que é priorizar a vontade do paciente dentro da vontade presumida. Não é? O tal do living will, isso não tem validade, pelo menos até hoje, né? Talvez com essa abertura aí pela ortotanásia, a coisa se desenvolva para outro lado. Mas até hoje, e nem na resolução, não está presente a ideia do consentimento presumido do paciente ou do living will. Está presente a vontade do representante legal. Questão super polêmica, que foi a questão da Terri Schiavo. Não exatamente, porque a Terri Schiavo era eutanásia, não era ortotanásia, né? Mas que foi a questão da Terri Schiavo, é a discordância entre os representantes, né? Imagina um pai que quer, uma mãe que não quer, um marido que quer, né? O pai que não quer, que foi o caso da Terri. Então, essa é uma questão que a resolução não resolve e que nós vamos ter que enfrentar aí na prática. Né? Como é que os tribunais vão resolver quando há discordância entre os próprios representantes legais? Né? Mas, bem, o certo é que a ortotanásia, então, é possível com consentimento, sem o consentimento, ou seja, contra a vontade, é impossível, e sem capacidade para consentir, é possível, desde que seja a vontade dos representantes legais. Isso, a ortotanásia. Eutanásia. A eutanásia no Brasil continua sendo típica. Ela não foi descriminalizada nem por força de uma excludente de tipicidade, nem por força de uma excludente de ilicitude. Ela continua sendo majoritariamente considerada típica. Tanto a eutanásia ativa quanto a eutanásia passiva prosseguem configurando os delitos de homicídio privilegiado ou de participação em suicídio, conforme o caso. Então, a eutanásia, tanto ativa quanto passiva, não sofreram alteração. A alteração foi só na ortotanásia, não na eutanásia. Portanto, no caso Terri Schiavo, por exemplo, no Brasil, isso não seria permitido. Não seria permitido, dentro da ideia de ortotanásia, retirar ali os aparelhos, mesmo que com consentimento presumido e etc. Ela continua sendo considerada típica. A gente pode pensar na eutanásia, tanto ativa quanto passiva, também em 3 situações. A eutanásia, tanto ativa quanto passiva, que na verdade não faz grande diferença, mas a eutanásia, tanto ativa quanto passiva, com o consentimento da vítima. A eutanásia passiva ou ativa, com consentimento da vítima, no direito brasileiro, é crime
pois o consentimento não tem o condão de se aplicar a bens indisponíveis. Então, quanto à eutanásia, com consentimento da vítima, a vítima quer. Quanto à eutanásia com consentimento da vítima, essa conduta continua sendo considerada típica de homicídio ou de participação em suicídio, mesmo que com consentimento válido, plenamente concedido pela vítima, porque considera-se que a vida é um bem jurídico indisponível. Existem, no entanto, a meu ver, a meu entender, duas considerações a serem feitas a respeito disso. Considerações puramente doutrinárias e, por ora, doutrina minoritária. Não é doutrina majoritária, é doutrina minoritária, mas estamos aqui para pensar em tudo. Primeiro questionamento sobre a eutanásia com o consentimento. Poderia se argumentar que o consentimento exclui a ilicitude da conduta pela ausência de interesse na proteção do bem jurídico. Então, pode-se argumentar que o consentimento exclui a ilicitude da conduta. Veja, como é que funciona o consentimento do ofendido no direito penal? Existem determinados crimes em que a discordância do ofendido é elemento do tipo. Se a discordância é elemento do tipo, a concordância torna-se excludente de tipicidade, concorda? Deixa eu te dar um exemplo. Estupro. Estupro é constranger alguém a atos libidinosos quando essa pessoa não quer. Se a pessoa quer praticar atos libidinosos com você, dá para você dizer, eu estuprei aquela menina com consentimento dela? Não, não é que isso seja, sei lá, uma fantasia sexual, não dá para dizer juridicamente que houve um estupro consentido. Porque se a relação sexual foi consentida, não há estupro, né? Salvo o estupro de vulnerável, não estamos falando disso. Mas se a relação sexual foi consentida, não há estupro. Então, nos crimes em que a discordância faz parte do tipo, a concordância exclui a tipicidade. Nos crimes em que a discordância não faz parte do tipo, exemplo na lesão corporal, nas lesões corporais sadomasoquistas praticadas entre partes maiores e capazes. Se ali, no momento de uma relação sexual, eu, como sou mulher, eu vou colocar a moça no papel de sádica, certo? E o rapaz no papel de masoquista, porque eu não quero, né, Alessandra? Não quero nos deixar aqui num papel menor, por favor. Então, imagine que o rapaz peça uma conduta mais agressiva da mulher, que ela lhe dê algumas chibatadas, digamos. Então, a mulher está lá, lhe dando chibatadas, o homem está gostando. Não, boxe não. Mas chibatadas apenas, tudo bem. E o homem, então, fica cheio de vergões vermelhos nas costas, porque ele foi chicoteado. Pois bem, essas lesões corporais deixam de ser típicas por causa do consentimento do ofendido? Não, mas elas se tornam lícitas. Então, quando a discordância faz parte do tipo, o consentimento exclui a tipicidade. Quando a discordância não faz parte do tipo, como nas lesões corporais, a concordância pode excluir a ilicitude. E aí é que vem o detalhe. Desde que o direito seja disponível. Desde que o direito seja disponível. Isso é o que entende a doutrina majoritária. O que eu estou aqui te colocando como doutrina minoritária? A doutrina minoritária entende que não há direito nenhum indisponível. O conceito de direito indisponível é uma contradição em termos. Direito é o direito de dispor daquilo. A vida é um direito, ela não é um dever ou um fardo, ela é um direito. Então, a primeira ideia é de que se todos os direitos são disponíveis, a vida é minha. A vida não é da minha família, nem dos meus filhos, nem do Estado, nem da sociedade espartana. A vida é minha. E é por isso que ela é um direito, porque senão eu teria todos têm dever de vida. E não é assim. Todos têm o direito à vida. Se esse direito existe, ele é meu, eu tenho o direito de abrir mão dele quando eu bem entender. Portanto, dentro dessa perspectiva de que não existem direitos indisponíveis, seria possível argumentar
em prol da eutanásia, no caso de consentimento da vítima, primeiro, que o consentimento exclui a ilicitude. O consentimento exclui a ilicitude porque o direito é disponível como qualquer outro. É o que o Ramon Sampedro dizia. A vida é minha. E aí o padre dizia, mas a sua família vai ficar muito triste, mas a vida é minha. Eu tenho o direito de não querer vivê-la assim. Se eu pudesse, eu me matava, mas eu não consigo, porque eu sou tetraplégico. Então, a ideia da autonomia do indivíduo sobre a sua própria vida, da disponibilidade do direito à vida, seria uma excludente de ilicitude no caso de eutanásia com consentimento da vítima. O segundo argumento, na eutanásia com consentimento da vítima, é que pode existir uma situação de estado de necessidade. Ou seja, se eu tenho consentimento da vítima, eu posso ter uma situação em que eu tenho dois pesos nos pratos da balança. É o exemplo do camarada que está na guerra e que teve as suas pernas explodidas. Veja que se eu dei o tiro de misericórdia, a ideia do tiro de misericórdia. Quais são as coisas que eu tenho ali pesando na balança? Por um lado, uma vida. Mas, por outro lado, um grau de sofrimento que talvez seja incontrolável. Então, se a pessoa pede, eu quero morrer, por que que ela não tem o direito de morrer mais rapidamente e com menos dor? Mesmo que isso implique numa eutanásia ativa, né? Que é geralmente o caso, né? Passiva também, mas mesmo que isso implique numa eutanásia ativa. Um dos casos relatados pela doutrina médica é o caso de uma menina com 20 anos de idade, que era vítima de um câncer de ovário que tinha metástases por todo o corpo, inclusive no cérebro, etc. Ela pesava 34 quilos, ela não comia 2 dias, não dormia 2 dias, e quando o médico ginecologista chegou ao hospital, ela implorava para aquilo terminar. O médico poderia deixar a morte chegar no momento certo. O que seria mais piedoso? Ortotanásia? Deixar a morte chegar no momento certo? Ou eutanásia? Abreviar a dor? Naquele estágio, a morfina não adiantava mais, nenhum tipo de paliativo para a dor conseguia mais ser eficiente. Ela não tinha nenhum recurso contra a dor. O que era mais piedoso naquele momento? Seria deixá-la sem interferir? Isso seria lícito, seria ortotanásia. Ou seria interferir, abreviando uma vida de intenso sofrimento. É a ideia do tiro de misericórdia. Eu, mais uma vez, não estou me posicionando em lugar algum. Eu estou só te pintando a realidade com cores vivas para você sentir a dificuldade de decidir, né? Para você sentir o drama. Então, a ideia dessa menina, a ideia do tiro de misericórdia, são situações em que eu posso, com o consentimento da vítima, pensar na eutanásia como uma excludente de ilicitude do aborto pelo estado de necessidade, porque os bens em conflito, o alívio do sofrimento ali vale mais do que a própria vida. Uma vida terminal, uma vida que não tem possibilidade, uma vida que vai se esvair daqui a 6, 7 horas, uma vida que vai se esvair daqui a 2, 3 dias, mas o alívio do sofrimento tem mais valor naquele momento do que a própria continuação da vida, desde que com consentimento. Então, eutanásia, posição majoritária, é sempre proibida, tanto ativa quanto passiva, com consentimento ou sem. Posição minoritária, a eutanásia, tanto ativa quanto passiva, com consentimento, em determinados casos, poderia configurar uma excludente de ilicitude. Com quais argumentos? O direito à autonomia da vida e o estado de necessidade quando o sofrimento, a dor for insuportável e não admitir remédio. Pois bem, a eutanásia, tanto passiva quanto ativa, sem ou contra a vontade do paciente, aí nunca, né? Quanto a essa, eutanásia contra a vontade do paciente, jamais deve ser permitida. Realmente, abreviar uma vida sem que a vítima queira, a vítima quer, ela suporta, ela enfim, ela tolera o sofrimento e ela quer continuar com a vida, evidentemente que não haveria nenhum excludente, nada. E por fim, a eutanásia, tanto passiva quanto ativa, porque para a legislação brasileira não faz diferença, tanto passiva quanto ativa, sem que o paciente
possa consentir. Ou seja, quando o paciente está incapaz de consentir, como no caso da Terry Schiavo. Pois é, num caso como esse, a posição majoritária na doutrina brasileira também é pela mesma postura que já foi adotada na eutanásia com consentimento, ou seja, é proibida porque o direito à vida é indisponível, mas é possível defender-se que, nesse caso, é possível, se o paciente está absolutamente incapaz de consentir, que é possível atribuir-se essa decisão ao representante legal, como se faz na ortotanásia. É possível defender-se que, nesse caso, também se atribui ao representante legal o condão de decidir sobre a vida e a morte do paciente. Eu, pessoalmente, acho que aí a coisa fica um pouco mais grave, a coisa fica um pouco mais delicada, porque se a morte não era iminente, creio que deixar a uma terceira pessoa o direito de decidir pode ser perigoso. Agora, é sempre importante lembrar que existem casos radicais, casos concretos, então imaginemos um paciente dotado de dores insuportáveis, etc., que realmente a sua existência seja claramente insuportável. Acho que é possível defender-se o direito do representante legal de emitir o pronunciamento. Não era o caso da Terry. A Terry, ninguém constatava que o fato de estar em estado vegetativo lhe impunha um sofrimento enorme. É claro que é uma situação em si muito sofrida, mas não era uma situação de dores atrozes ou de sofrimento exacerbado. Por isso, o estado vegetativo permanente continua uma grande incógnita, porque o estado vegetativo permanente é um estado que não dá para a gente enquadrar na ortotanásia, é um estado que, se enquadrar na eutanásia, tem que ser uma eutanásia sem capacidade de consentir, então com o direito dado ao representante legal. Isso no direito brasileiro tem pouco amparo, e isso no direito brasileiro é bastante difícil de se defender. A possibilidade, no Brasil, daquilo que aconteceu com a Terry Schiavo. Muito bem, então nós encerramos aqui e agora a nossa programação. Eu vou agora para as perguntas, ver se sobrou alguma dúvida cabeluda a respeito desse tema, e daí eu volto para algumas palavrinhas finais. Vamos lá, meninos. Perguntas. Sim, professor. A família pode decidir sobre o direito de vida e morte do paciente? Pois é, no Brasil, isso acabou sendo permitido. Existem duas formas de se lidar com a questão do paciente incapaz de consentir. Uma delas é tentar procurar descobrir qual a efetiva vontade do paciente, o que o paciente efetivamente quereria se ele tivesse vivo. Para isso, eu posso usar toda sorte de recursos. Eu posso usar o tal do Living Will. Nos estados em que se aceita o Living Will, ele vale mais do que a vontade dos representantes legais. Se eu escrevo ali que eu, se um dia estiver em coma e etc., não quero ser mantida, etc., isso vale mais do que a vontade dos meus representantes legais. Os estados que aceitam o Living Will estimulam as pessoas a deixarem essa decisão por escrito. Eu me lembro que aqui até no Brasil, durante um tempo, foi um pouco, isso veio à baila, isso foi um pouco moda. Não sei se por conta mesmo da Terry Schiavo, imagino que sim, naquele ano de 2005. Eu me lembro que se comentava isso, né? Quem escreveria isso, Porque, como eu disse, é muito complicado saber como é que eu decidiria, né? Eu deixo uma coisa escrita hoje, mas daqui a 10 anos minha vida mudou. Daqui a 10 anos eu tenho outros filhos, eu estou num outro momento de vida e talvez eu queira continuar vivendo. Então, o fato de você assinar um testamento em vida é bastante comprometedor. Mas existem muitos estados que adotam esse critério, o critério da vontade presumida. A vontade presumida do paciente pode vir tanto de um documento, um Living Will, quanto de manifestações outras, testemunhas, documentos, o vídeo do aniversário, em que você falava, puxa, se um dia eu estiver em estado vegetativo, eu gostaria de não ser mantida assim. No caso da Terry Schiavo, não havia nenhum Living Will, mas o marido dizia que ela, em conversas, já tinha dito várias vezes que jamais gostaria de ser mantida assim. Imagina que nós estamos aqui juntos, assistindo a um programa de televisão,
E daí a Alessandra vira para mim no meio do programa e fala assim, ai, nossa, que horror, eu não queria ficar assim. E aí, essa frase valeu? Pois é, nos Estados Unidos ela valeu. Se eu levar testemunhas de que ela realmente, ao se deparar com uma situação como aquela, entendeu que ela não gostaria de ser mantida daquele jeito, a vontade do paciente prevalece sobre tudo e deve-se tentar buscá-la de todas as formas e jeitos. O Brasil não optou por essa saída, o que eu sinceramente acho sensato. Eu acho a questão do living will complexa, em primeiro lugar pela própria possibilidade de fraudes e etc., né? E depois pela questão da mudança da ideia, você não tem como saber se a cabeça da pessoa realmente decidiria aquilo, e pela vagueza, na verdade, desse conceito, né? Porque, sim, a Alessandra um dia tomando sundae de chocolate comigo e vendo TV falou, ai, que horror. Mas isso era sério? Qual que é o peso disso na vida dela, nas concepções dela? Enfim, acho que seria, digamos, utopicamente o melhor, descobrir a verdadeira vontade do paciente. Mas acho bastante utópico que se consiga fazer isso. E por isso, no Brasil, optou-se para a ortotanásia. Para a eutanásia não vale nada, nem o consentimento expresso, claro e assinado em cartório do próprio paciente. Mas para a ortotanásia, optou-se por delegar a decisão à família. Então, no caso de ortotanásia, a família tem o direito de vida e morte sobre o paciente, sim. No caso de ortotanásia. No caso de eutanásia, nem o próprio paciente tem, quanto mais a família, né? Mais alguma? Professora, como se resolve se o paciente estiver consciente e desejar prosseguir com tratamentos? A vontade do paciente, aquilo que a gente comentou, a vontade do paciente é sempre soberana, a menos que seja uma vontade absolutamente sem pé nem cabeça, inadequada, que não vale trazer nenhum benefício, nem qualitativo e nem tampouco quantitativo, a vontade do paciente deve ser respeitada. Então, aí não tem choro nem vela. Ortotanásia ou eutanásia contra a vontade do paciente, isso é e continua sendo crime. A resolução do Conselho Federal de Medicina deixa bem claro esse requisito, que é o consentimento do paciente ou do seu representante. Então, deixando claro que na falta deles, ortotanásia continua sendo típico. Pois bem, então passamos uma semana, espero que agradável, mas certamente intensa, na companhia desses assuntos tão perturbadores, né? Nós poderíamos passar aqui os nossos dias, as nossas noites, as nossas tardes falando de assuntos mais leves, mas, infelizmente, nós temos que assumir a responsabilidade a respeito dessas questões tão importantes, nós como cidadãos, mas mais do que como operadores do direito, cada um que vota, cada um que elege, cada um que tem uma família, creio, tem que se colocar a par de todas essas questões. Hoje nós terminamos então nosso capítulo de eutanásia. Nós vimos que o Conselho Federal de Medicina acabou regulamentando a eutanásia e, portanto, eutanásia com vontade do paciente ou quando o paciente está incapaz de consentir, mas tem o consentimento do representante, é atípico, porque não viola nenhum dever do médico. Já a ortotanásia contra a vontade do paciente é ilícito. Vimos também que, segundo a doutrina majoritária, como a vida é um bem indisponível, a eutanásia, seja ativa, seja passiva, seja com vontade ou contra a vontade do paciente, esta é sempre crime, pelo menos até agora, no Brasil. Vimos algumas posições minoritárias, mas a majoritária é essa. Nós começamos a semana nos perguntando por que a justiça hesita. Por que ela decide hora de um jeito, hora de outro? Durante essa semana eu conversei aqui com a Alessandra, com o Carlos e com o José, a quem mais uma vez eu agradeço. E eles também manifestaram essa sensação de que são assuntos tão pungentes, tão intensos, que eles parecem nos levar a cada hora para um lado. A cada argumento nós nos sentimos tentados a ir para um lado ou por outro. Mas isso, ao meu ver, longe de ser um defeito nosso ou da justiça, é, na verdade, uma qualidade de prudência. Quando nós nos deparamos com alguma coisa nova, é prudente que nós ouçamos os dois lados. E é normal
que nós pendamos mais para um do que para outro. A imprudência seria se agarrar cegamente a um dos lados, sem ouvir os argumentos da parte contrária e acreditando de forma fanática numa verdade absoluta quando não há. Quando nós vemos um navio singrando os mares e ele parece ir em linha reta e tranquilamente, na verdade o timoneiro, ele a cada momento faz pequenos ajustes na rota. Ele não fica ali quieto. Ele está mudando, ele está virando para lá e para cá, porque é assim que se navega de forma prudente. Não é indo tresloucadamente em direção a um objetivo que não se sabe qual é, mas é ponderando, é ouvindo os lados, e isso dá origem a decisões contraditórias. Nós temos que conviver com elas, mas não podemos recriminar os nossos juízes, que são tão humanos quanto nós mesmos, e que certamente na sua função de judicar se deparam com uma situação muito mais cruel do que a nossa. A nossa é apenas aqui debater, mas a deles é decidir sobre vidas. Então essas antinomias e essas incongruências do judiciário não devem nos deixar intranquilos. Só é preciso que nós lembremos que quando o capitão então desse navio toma o rumo do seu barco, ele deve fazê-lo com os olhos postos no horizonte, nem no céu, que contém mistérios insondáveis e que não são abertos para nós, humanos, mas também não apenas no mar, que é o imediatismo da nossa realidade carnal e mundana. Ele coloca os olhos no horizonte, e o horizonte é aquela linha que junta o céu e a terra e que representa o ideal que deve ser sempre buscado, mas que não vai ser nunca atingido, porque nós sabemos que não vamos colocar a mão no horizonte nunca, mas isso não nos impede de olhar sempre para ele e de tê-lo como guia. Esse horizonte do juiz, do jurista, é um sentimento de justiça humana. Não é a religião, porque nós vivemos num país laico, mas também não é o interesse imediato, o imediatismo materialista, é o ideal da justiça humana e do equilíbrio que nós só podemos tentar buscar, sabendo que ele é um equilíbrio dinâmico e nunca vai ser atingido, mas nem por isso buscando com menos fervor e com menos pureza de coração. Então, com na cabeça, nós encerramos aqui essa semana. Eu vou deixar de novo o nosso e-mail, que é saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Se você quiser assistir de novo a qualquer dessas aulas, está lá no www.youtube.com/saberdireitoaula. E aqui nós ficamos com esse tema. Um grande abraço a todos vocês. Foi um prazer ter a vossa companhia durante essa semana e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.